Olá, queridas amigas, olá, queridos amigos do MEG, que estão se preparando para o concurso da magistratura do Estado do Paraná. Tudo bem, pessoal? Eu espero que sim, eu espero que vocês estejam bem, em paz, né, com muita saúde, acima de tudo, sempre extensivo a todos os seus familiares. Sejam muito bem-vindos ao Café com o TJPR, né? O Café com o TJ Paraná. O meu nome é Maurício Ferreira Cunha, eu sou juiz de direito junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E hoje nós vamos bater um papo sobre um tema, vocês já viram, um tema que me é muito caro, né? Um tema importantíssimo para quem busca a magistratura, né? O direito cada vez mais tem sido estudado de uma forma interdisciplinar, de uma forma multidisciplinar, não é? Então, nós vamos falar um pouquinho de noções gerais de direito e formação humanística, mais especificamente, que é a parte que me toca, né, sobre 3 itens que constam do nosso edital. Daqui a pouco eu mostro para vocês, tá certo, pessoal? Mas não nos esqueçamos, hein? Teremos 5 horas para a resolução das 100 questões, cada uma com 5 alternativas, no próximo dia 22 de fevereiro, das 13 às 18 horas, e a nossa banca, é claro, Fundação Getúlio Vargas, tá certo? Mas vamos lá, pessoal, vou colocar aqui para vocês quais são os itens em relação aos quais nós vamos nos debruçar, tá bom? Vamos começar com psicologia judiciária. É muito bom nós percebermos, né, que este tema foi inserido dentro de noções gerais de direito e formação humanística, e aqui já fica a nossa primeira palavra premiada, hein? Podem anotar. Primeira palavra premiada, psicologia, tá bom? Vejam que interessante, pessoal, como são temas da ordem do dia. Olhem o subitem 1, relacionamento interpessoal, né? Relacionamento do magistrado com a sociedade e a mídia, né? Psicologia trabalha com comunicação, né? Trabalha com interpessoalidade, trabalha com linguagem, é o que a gente usa, né? No nosso dia a dia. Assédio moral, assédio sexual, as técnicas de solução ou de resolução, né? Os mecanismos autocompositivos, e também um pouquinho dessa questão relacionada à verdade judicial, né? Seja lá o que for a verdade, formal, material, se a gente pode fazer um paralelo com o processo penal, vou tentar trazer algumas informações aqui a respeito, tá bom? Nosso segundo item, ética e estatuto da magistratura nacional. Esse tem uma importância prática muito grande. Vejam que são 9 itens, é claro que a gente não vai conseguir falar de todos, né? Mas eu quero falar principalmente, pelo menos nessa nossa revisão, né? Minha aposta nesse café com o TJ Paraná, talvez a gente tratar um pouquinho de administração judicial, né? De planejamento estratégico, né? De modernização da gestão, né? O juiz como sendo um organizador, né? Um coordenador, né? Sempre foi, na verdade, né? Um administrador, um coordenador da vara em que ele atua, e em todos os sentidos. Isso passa pelo relacionamento humano, isso passa, obviamente, por questões técnicas, né? Relacionadas propriamente ao processo, e, por fim, o terceiro item, esse não preciso nem dizer, pessoal, né? Como a gente tem estudado bastante análise econômica do direito, economia comportamental, pragmatismo, né? A gente vai falar um pouquinho de alteridade, né? Isso é fundamental, você se colocar, perdão, no lugar do outro. Acho que isso traz um reflexo muito grande, principalmente para os dias atuais. Tá bom, meus amigos? Então, são esses 3 subitens em relação aos quais nós precisamos nos debruçar, né? Quando eu falo de alteridade, permitam só rapidamente fazer um comentário, é que é claro que nós queremos que a magistratura seja preenchida por profissionais que tenham conhecimento técnico, né? Que saibam quais são os posicionamentos jurisprudenciais prevalentes, que saibam aplicar o ordenamento, interpretando de forma correta. Mas nós precisamos principalmente de magistrados humanos, na acepção da palavra, né? Acho que todos nós sabemos qual que é o caminho para isso, e quanto mais humanismo nós empregarmos no exercício da função judicante, isso é uma coisa que eu trago comigo de berço, graças a Deus, do meu pai, da minha mãe, e eu tento implementar isso no meu dia a dia. Quanto mais humanos nós somos, né? É claro que o tecnicismo vem acompanhado, mas mais
perto, mais próximo nós chegamos daquilo que nós possamos chamar de ideal de justiça. Mas vamos lá, pessoal. Primeiro tópico, né? Nós vamos falar então de psicologia judiciária, reforçando nossa primeira palavra premiada, psicologia, tá bom? Primeira palavra premiada, psicologia. Todos nós sabemos que a psicologia, ela é uma ciência que tem, obviamente, como todas as outras, um objeto de estudo, né? Tem uma finalidade que seria trabalhar comportamento humano, trabalhar funções mentais. É um campo vastíssimo, né? Não adianta a gente falar a psicologia se restringe a isso, aquilo, não, pelo contrário, né? E abrange tudo que envolve a experiência humana, ou seja, todos os aspectos que envolvem a experiência humana, desde que você nasce até o fim da sua vida. É isso que os psicólogos fazem, né? Eles se comportam de forma a analisar todas essas funções mentais e, né, eles também atuam, evidentemente, no estudo do comportamento humano. E claro que quando a gente pensa no comportamento humano, existe uma ligação entre psicologia e comunicação. E por que eu falo que existe uma ligação entre psicologia e comunicação? Porque o nosso comportamento, o comportamento humano, ele não pode existir de forma isolada, né? Ele tem sempre um contexto interpessoal. O ser humano e aí a gente pensa naquela ótica, né, aristotélica, né, o ser humano por fim, né, um animal social. Ele precisa se socializar. Essa é a mais pura verdade. Sozinho nós não vamos a lugar algum, né? Nós precisamos nos relacionar. Então, tem uma conexão entre a psicologia e a comunicação. E quando eu penso que não há a possibilidade, ou não existe essa possibilidade de você viver de forma isolada, né? Você precisa manifestar-se dentro de um contexto interpessoal. Essa interpessoalidade, ela pressupõe o quê? Comunicação. E comunicação pressupõe o quê? Linguagem. Olhem que interessante, né? Interpessoalidade vinculada à comunicação, que por sua vez está vinculada à linguagem. Então, isso é muito interessante que a gente trabalhe isso. A linguagem, quando a gente usa aquela expressão, né? A virada linguística ocorreu na época tal, tal, tal. Enfim, é porque a linguagem é muito importante. Ela acaba sendo curial, fundamental em determinadas situações. Para nós que somos do direito, quando nós estudamos, então, psicologia judiciária, nem se fala, não é? A linguagem, perdão, ela é uma, se não a mais importante característica de qualquer ser pensante. A maneira através da qual nós nos comunicamos, a linguagem que nós utilizamos, você organizar as ideias, né? Você trabalhar com um aprendizado, mesmo que seja mecânico, né? Mesmo que seja um aprendizado automático, né? O funcionamento da memória, tudo isso são elementos que dependem diretamente da linguagem, né? E, portanto, da comunicação. Se eu consigo expressar de forma correta aquilo que é o meu entendimento, o magistrado, por exemplo, quando ele fundamenta um ato decisório, né? Quando ele está trazendo para a sociedade civil as razões pelas quais ele está decidindo daquela maneira, ele vai utilizar da comunicação, ele vai utilizar da linguagem. Na condução de todo e qualquer processo, ele se utiliza da comunicação. A oralidade é uma das características. Ele se utiliza da linguagem. Então, eu preciso imaginar que a interpessoalidade, e aí o contexto, como eu disse, é muito amplo, passa pela comunicação e passa pela linguagem, sendo a comunicação algo que tem como origem, que deriva das funções mentais, e a comunicação também deriva do próprio comportamento, né? Ela também pode ser compreendida através da psicologia, né? E quando eu falo de psicologia também, não é só a psicologia moderna, né? Mas também a sociologia e a filosofia. No início eu disse, quanto mais interdisciplinaridade, melhor, né? Quanto mais nós sairmos da casinha, literalmente, né, melhor para o direito. Quando eu falo não só da psicologia moderna, mas também da sociologia e também da filosofia, essas ciências foram extremamente responsáveis, né, por uma drástica ruptura de paradigma, principalmente
por ocasião do século XIX. Então, a gente está falando, né, de 1800, eu poderia dizer, principalmente a segunda metade do século XIX. E não é por outra razão, pensando nessa ruptura, que o próprio Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, emitiu, né, editou uma resolução, que é a Resolução 75, dispondo sobre a realização dos concursos públicos para a magistratura em território nacional. Essa resolução justamente estabeleceu que é necessário que nós tenhamos uma compreensão mínima dessa relação que existe entre psicologia e comunicação. Queiramos ou não, amigos, é um avanço muito grande. Eu me recordo, né, quando eu prestei o meu concurso para ingresso na magistratura, nós falávamos quase nada de psicologia, para não dizer que nada falávamos, não é? E eu penso que é um tema importantíssimo, é um tema curial, porque, repito, no dia a dia forense, nós vamos precisar, nós teremos que nos comunicar de forma correta, utilizar a linguagem de forma correta, ou tentar chegar o mais próximo disso, né? O juiz, no exercício das funções, das suas atividades funcionais, né? Embora ele, claro, exerça, né, uma relevante parcela de poder do Estado, né? O Estado hífen juiz, né? O juiz é um ser humano. E é um ser humano falível como qualquer outro, né? É um ser que traz as suas características, né, de criação, de formação. E não adianta a gente falar assim, puxa, mas será que isso vai interferir nas minhas decisões, no meu comportamento no dia a dia com os meus servidores, com quem trabalha ali na secretaria, né? Todos os servidores públicos, vai interferir no meu relacionamento com as partes, vai interferir no meu relacionamento com as testemunhas, com os advogados, interfere. Nós somos seres humanos, um ser que, como outro qualquer, nós temos dentro de nós elementos dessa nossa história, da nossa história de vida. Então, experiência familiar, ideologia, frustrações, classe social da qual nós estamos vindo, né? Todas as frustrações, as desilusões, né? Já falei frustrações, preconceitos, tudo isso acaba sendo parte da nossa formação. E natural, repito, somos seres humanos, somos falíveis. Então, a comunicação, ela se dá essencialmente através, né, por exemplo, da fundamentação das nossas decisões. Essa comunicação está sujeita às influências do que a gente assimilou no início da nossa vida. Quando eu comecei falando para vocês, né, a psicologia é um ramo da ciência que trabalha, né, com todo o comportamento humano desde o nascimento até o fim da nossa vida, até o fim da nossa passagem por aqui. Então, isso tudo reflete na atividade do magistrado, né? Então, muito importante que, repito, que essa forma de comunicação se dê de maneira correta, que nós utilizemos a linguagem correta, não é? Mas é claro que somos seres humanos, somos falíveis, vamos errar, e dentro desse relacionamento interpessoal, né, que está ali, que foi objeto de um dos subitens, né, da temática psicologia judiciária, esse relacionamento interpessoal, ele precisa ser cada vez mais aprimorado, é fundamental. Então, trabalhar a psicologia é importante, mas trabalhar a filosofia é importante, trabalhar a sociologia é importante, trabalhar a antropologia é importante. Nós sairmos, repito, um pouquinho do tecnicismo e buscarmos em outras ciências elementos que possam corroborar, fortalecer o exercício da função judicante. E por quê, amigos? Porque a gente lida com conflitos. Não é? Eu não estou colocando, perdão, amigos, slides, porque eu acho que vale a pena esse nosso diálogo, esse nosso bate-papo, né? Como se fosse uma conversa mesmo nessa nossa preparação. Uma das marcas de qualquer relacionamento interpessoal é justamente a conflituosidade. A gente lida com isso, né? As particularidades da vida de cada um, elas levam a determinados conflitos ou não, né? Dependendo, tem um cidadão que é muito mais pacífico, muito mais tranquilo, né, do que outro é um pouco mais alterado, né, emocionalmente, tem as emoções à flor da pele, não é? Então, assim, é claro que somos, né, partimos do pressuposto de que muitas das vezes nós somos
um ser humano racional, né? Mas também somos marcados pela irracionalidade. E quando a gente fala de irracionalidade, é aí que entra a conflituosidade. E o que aparece para a gente, né? O que vai vir para nós julgarmos quando estivermos no fórum, quando estivermos atuando, né, no exercício da função judicante, é justamente esses comportamentos, né, contraditórios, né, que acabam sendo mais emocionais do que racionais, né? E claro que por conta disso a gente tem que tentar encontrar qual é o melhor caminho. A irracionalidade humana é fonte dos conflitos, mas não somente, né? Perdão, porque também nós podemos ter a concorrência de interesses sobre um mesmo objeto. Ah, Maurício, mas quando duas ou mais pessoas concorrem em relação a um mesmo objeto, a gente pode dizer que ali também já tem um conflito. Pois é, né? Mas não é só a irracionalidade, né? Porque você pode ser irracional, mas isso não se exteriorizar, né, da forma como imaginaríamos e levando isso, perdão, ao conhecimento do judiciário. Pode haver uma concorrência de interesses entre um mesmo objeto. Eu costumo citar até o seguinte exemplo, pessoal, olhem que interessante. Eu sou professor da disciplina Direito Processual Civil também, é uma disciplina, né, é minha paixão, é o meu grande amor, e eu sempre cito a oposição. O que é a oposição? É uma ação com procedimento especial de jurisdição contenciosa, tratada ali no 682 até o 686. O que está por trás? Qual que é a ratio da ação de oposição? Eu tenho partes que estejam litigando, por exemplo, né, disputando um mesmo objeto, uma mesma coisa, e vem um terceiro e fala, olha, eu sou o opoente, eu vou ajuizar um procedimento especial de jurisdição contenciosa, eu vou ajuizar uma oposição, vou colocar vocês dois no polo passivo. Por quê? Porque em relação ao que estão discutindo, na verdade, isso não pertence a nenhum dos dois, pertence a mim. Então, a gente consegue enquadrar, né, dentro desse relacionamento interpessoal, dessa conflituosidade, a ideia de que não é somente a irracionalidade humana que é uma fonte de conflitos, mas também, repito, a concorrência de interesses sobre o mesmo objeto. E além disso, pessoal, algo que eu acho muito interessante a gente refletir a respeito, que seria a dificuldade em realizar renúncias, a dificuldade em abrir mão de algumas coisas nas nossas vidas, né? Nós temos essa dificuldade e isso acaba levando à conflituosidade, sabe? É o ceder, né? Quando eu falo, por exemplo, quando nós falamos de transação como sendo uma das situações que podem desembocar, né, numa apreciação meritória e, consequentemente, na extinção do feito com apreciação meritória com base lá no 487. A transação pressupõe concessões recíprocas. Então, você está abrindo mão de alguma coisa e o outro também está abrindo mão. Mas penso que o mais interessante de tudo isso, pessoal, é que o relacionamento humano ele está sujeito a essas dissonâncias, ele está sujeito a essa conflituosidade. Mas aí vem, olhem que interessante, amigos, aquilo que nós falamos agora há pouco, né? Se o relacionamento está sujeito a dissonâncias, o relacionamento humano pode ocorrer de a nossa forma de comunicação, a linguagem que nós vamos utilizar, isso passa pelo estudo da psicologia judiciária. Tudo isso vem contaminado por diversas formas de ruído. Repito, por diversas formas de ruído. Nas carreiras, né, jurídicas, a gente percebe muito isso, pessoal. Isso é muito, muito, muito comum. Então, como forma de proteção, digamos assim, ou diria assim, contra esses fatores da vida, ou fatos da vida, né, acontecimentos da vida, melhor, que levam ao sofrimento psicológico, a mente humana ela é capaz de desenvolver diversos mecanismos de defesa. Então vejam só que interessante, né? Nós temos mudanças de comportamento que são relacionadas a situações de um profundo estresse, de uma profunda ansiedade, né? E consequentemente a mente humana ela vai desenvolvendo de tão perfeito que é literalmente o corpo humano, nós vamos desenvolvendo diversos mecanismos de defesa, né? Quem é que já não ouviu, por exemplo, a expressão somatização?
O que é a somatização? O próprio nome já diz, né? Você vai adicionando, você vai acrescentando, você vai somando diversas situações com as quais você se depara de ansiedade, de estresse, e com isso os sintomas físicos acabam sendo notados, né, por conta dessa transferência, desse transporte que nós temos de sentimentos que causam esse sofrimento psicológico. Isso vem no nosso corpo, né? Isso reflete no nosso corpo. Então, quando a gente tem uma batida mais forte do coração, a taquicardia, quando você começa a transpirar muito, isso é somatização, a depender da situação. Você está estressado, você está extremamente preocupado, ansioso, a pele da gente reflete muito isso, né? Com erupções, com manchas que acabam aparecendo. Então, são mecanismos de defesa. A negação é um outro, além da somatização. A negação, que é a negação da realidade. Por quê? Eu vou negar a realidade porque isso me dói demais, principalmente a minha mente. Isso me afeta, né? Então, é a negação. A repressão também, você tentar se afastar, de uma certa forma, da consciência, né? São sentimentos indesejados, né, pelo ego. A racionalização também, um outro ponto importante, que é a forma de você explicar a realidade dolorosa por meio da razão, né? Você tentando afastar todo o sofrimento que tenha sido ali causado. Vejam como são importantes esses mecanismos de defesa. A reação também, né? A forma reativa, ou seja, é uma forma de defesa através da qual você transforma o desejo reprimido justamente no seu oposto. E daí, pessoal, vem o ponto que mais nos toca dentro da psicologia judiciária. Qual seja, né? Os magistrados precisam ter algumas características. Se a psicologia passa pela comunicação, que passa pela linguagem, que passa pela interpessoalidade, que estuda todo esse comportamento humano, que passa por uma abordagem da conflituosidade dentro do exercício da atividade judicante, é importante que nós tenhamos a humildade suficiente para entender que você está ali para tentar dar a melhor resposta aos conflitos que são submetidos. Para isso é necessário ter autocrítica permanente. É preciso ter serenidade, é preciso ter compromisso, é preciso ter gentileza, alteridade, aquilo que eu falei, você se colocar no lugar da outra pessoa, tem que ter controle emocional, tem que superar preconceitos. A psicologia judiciária nos ensina isso. Ela nos ensina a você passar por cima dessas situações. Ah, Maurício, mas como é que o magistrado trabalha isso, já que é um tema tão da ordem, como você mesmo mencionou, com esse excesso de trabalho? Como é que o magistrado consegue atuar de uma forma correta, se comunicando, utilizando a linguagem adequada na fundamentação de uma determinada decisão, quando ele tem uma imperiosidade, porque isso, de uma certa forma, é uma decorrência da situação do judiciário em nível nacional, com as metas do CNJ que nos cobram, né, também. Como é que ele vai desenvolver uma boa gestão? Como é que ele desenvolve uma boa administração? Eu diria que tem um ponto importantíssimo, não é? É você ter um amplo contato interpessoal. É importante, é clássico isso, né? Você saber lidar dentro dessa interpessoalidade, já que nós não somos seres isolados, né? Você saber lidar, você conversar com seus funcionários da secretaria, com todos os servidores que estão ali, você conversar com o seu assessor, você ter diálogo com as partes nos atos. Quanto mais essa interpessoalidade, né, ampla ela for, é melhor. A gente vai aprimorando. Se as características do magistrado são aquelas que eu mencionei agora há pouco, uma autocrítica, uma humildade, uma alteridade, um controle emocional, etc., etc., se nós precisamos ter todas essas características, né, nós precisamos pensar nesse amplo contato interpessoal, que vai nos ensinar, que vai nos mostrar caminhos. Ah, Maurício, mas tem pressão externa, né, fora do ambiente do trabalho, tem pressão interna, também que você acabou de falar, com metas do CNJ, são 10 metas, perdão. Você tem a síndrome de burnout, né, que alguns magistrados acabam adquirindo. Não é fácil, mas a gente tem que tentar encontrar uma melhor forma de relacionamento interpessoal.
E aqui, amigos, entra um ponto só para a gente fechar esse primeiro item, né? Porque temos mais dois ainda. Mas eu preciso falar com vocês, que é o relacionamento do magistrado com a sociedade e a mídia. Amigos, muito, muito, muito importante. Muito importante. Então, firmadas essas questões relacionadas ao relacionamento interpessoal, a gente precisa compreender que nós também estamos tendo no nosso dia a dia relações com a sociedade. Por exemplo, quando você fundamenta uma decisão, a fundamentação tem uma dupla função, não é verdade, amigos? Endoprocessual e extraprocessual. Endoprocessual, ou seja, a função da fundamentação para dentro do processo, é porque ali você justifica racionalmente um ato decisório, como o professor Luiz Guilherme Marinoni nos ensina, o professor Michele Tarufo, dando uma satisfação para as partes das razões pelas quais você chegou àquela conclusão e por isso você está decidindo daquele jeito. Fundamentar é, acima de tudo, dentro da função endoprocessual, dar uma satisfação para as partes de como o magistrado chegou àquela conclusão, aquelas conclusões ali inseridas na fundamentação, e se as partes não gostarem, que interponham os recursos cabíveis. Mas também há uma função extraprocessual, para fora do processo. Porque quando o magistrado fundamenta, ele dá uma satisfação para a sociedade civil, no sentido de dizer, sociedade civil, eu estou cumprindo o artigo 93, inciso 9 da Constituição, eu estou fundamentando corretamente. Eu estou cumprindo o artigo 11 do CPC, que reitera o 93, inciso 9. Eu estou cumprindo o 489, parágrafo 1º do CPC, que transformou o sistema de fundamentação das decisões judiciais de suficiente para exauriente. Então, é claro que esse relacionamento do magistrado com a sociedade é importante, eu digo a sociedade civil, isso compreende as partes, mas é muito, muito, muito importante em tempos como esses que vivemos, de um bom relacionamento com a mídia, né? Então, como assim, a gente vai ter esse contato constante, né, com os mais variados grupos de pessoas, fora, dentro do exercício das atividades funcionais, um desses contatos será com a mídia. Então, o magistrado tem que saber muito bem que solo que ele está pisando, né? As relações com a mídia, elas exigem uma série de cuidados, né? Os meios de comunicação em massa, a mídia como um todo, a mídia se constitui num grande difusor de informações, né? E esse grande difusor de informações catalisa, de uma certa forma, a formação, de uma certa maneira, né, a formação da opinião pública. Então, o magistrado, quando ele se comunica com a mídia, ele tem que ter muita cautela, né? Já que nós temos plena consciência de que perdeu força esse isolacionismo, né? E a mídia é constantemente vista tentando obter informações do judiciário a respeito de uma decisão X, de uma decisão Y. Olha, tem uma ação civil pública tramitando ali envolvendo danos ambientais, né? O que o magistrado pode falar a respeito? Tem toda uma população ribeirinha ali afetada, porque uma empresa está despejando poluentes naquele ribeirão. Magistrado, você pode vir à mídia, dar uma entrevista. Tudo tem que ter muita cautela, né? O contato com a mídia, ele exige cautelas, clareza ao passar as informações. Maurício, quer dizer que o magistrado pode se manifestar? Pode, com cautela, não vejo nenhum problema, não é? Principalmente, repito, com clareza ao passar as informações, né? Então tem que evitar aquilo que a gente estava falando agora há pouco, os ruídos de comunicação, né? Olha a importância da psicologia judiciária, amigos. A informação tem que estar centrada em aspectos informativos, né? Evitar comentários a respeito desses processos que estejam em andamento, comentários mais profundos, que possam caracterizar até mesmo um pré-julgamento, né? Por isso que tem que evitar a todo custo, né, qualquer adiantamento de decisões, ter ciência, né, principalmente ter noção a respeito das consequências da sua manifestação. Você vai se comunicar com a mídia como um representante do Estado. Existe uma relação jurídica ali que está sob seu controle, sob seu comando. Então, não se utilizar dessas relações com a mídia, essa comunicação com a mídia,
como meio de promoção pessoal, por exemplo, né? Como um estímulo à vaidade. Isso de maneira alguma, de maneira alguma. E a propósito, amigos, e aqui eu vou para o slide, para a gente finalizar, né? A propósito, nós temos o Código de Ética da Magistratura Nacional, a Resolução 60, que é de 2008, amigos, de 2008, né? O Código de Ética da Magistratura Nacional. Temos alguns artigos ali que são importantes, né? Eu vou colocar aqui para vocês, pessoal, deixa eu só trazer aqui esse slide, chega de olhar para o Maurício. Vamos lá, tá aqui, pessoal, eu acho que são importantes os artigos 1º, 12, 13, 15 e 16, né, do Código de Ética da Magistratura, e na LOMAN, o artigo 36, inciso 3º. Vou colocar aqui, pessoal, só por exemplo, olha, vamos dar uma olhada, olha o que diz esse artigo 1º do Código de Ética da Magistratura Nacional. O exercício da magistratura exige uma conduta compatível com os preceitos deste Código e do Estatuto da Magistratura, tem que observar o princípio da independência, da imparcialidade, do conhecimento, da capacitação, da cortesia, da transparência, do segredo profissional, da prudência, diligência, integridade profissional e pessoal, dignidade, honra e decoro. Olhem o artigo 12, pessoal, que interessante, né, do Código de Ética da Magistratura Nacional. Magistrado, na sua relação com os meios de comunicação social, na sua relação com a mídia, tente se comportar de forma prudente, equitativa, cuida especialmente para que não sejam prejudicados direitos e interesses legítimos, né, de partes e seus procuradores e por aí vai, tá bom, pessoal? O 13, magistrado, evite comportamentos que impliquem a busca injustificada e desmesurada por reconhecimento social, acabei de falar agora há pouco para vocês, e para nós finalizarmos aqui o 15 e o 16. Né? A integridade de conduta do magistrado fora do âmbito estrito da atividade contribui para uma fundada confiança dos cidadãos na judicatura, né? E, além disso, o magistrado deve comportar-se na vida privada de modo a dignificar a função, né? Consciente de que o exercício da atividade jurisdicional impõe restrições e exigências pessoais distintas daquelas acometidas aos cidadãos em geral. Tá bom? Pessoal, muito importante, vou voltar rapidamente para cá, né? Muito importante, é um tema da moda, um tema da ordem do dia, não é? E aí ficam aqui as minhas singelas considerações. Mas eu tinha falado também rapidamente, pessoal, eu não posso esquecer. E só lembrando, pessoal, o assunto, ele é tão delicado, que a Infam, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ela editou já faz um tempo, se eu não me engano, à época, a ministra Eliana Calmon ainda fazia parte do STJ, perdão, e ela foi uma das principais precursoras, não é, desse manual de relacionamento com a imprensa. Chama-se Manual de Relacionamento com a Imprensa, o Magistrado e a Mídia, né? A preocupação é muito grande, justamente para a gente tentar encontrar o melhor caminho. Para vocês terem uma ideia, esse manual ele traz até uma ideia, né? Ele traz uma recomendação, digamos assim, de vestuário adequado para o magistrado, né? Mas enfim, é só uma singela observação. Pessoal, duas para finalizarmos esse primeiro item, agora eu prometo que eu finalizo, que são assédio sexual e assédio moral. A gente vem trabalhando muito isso nos últimos tempos, né? Como são temas atuais, vamos dar uma olhadinha, pessoal, no seguinte. Primeira coisa que eu quero colocar para vocês. O conceito de assédio sexual, ele já foi definido pela OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho, e também pelo MPT, pelo Ministério Público do Trabalho. Vamos recordar? Aí está, pessoal, o que é o assédio sexual? Né? Tudo isso dentro da psicologia judiciária. Por quê, pessoal? Porque a gente tem que trabalhar com interdisciplinaridade. Eu falei isso desde o início para todos nós, né? Então a gente não tem como, nós não podemos nos afastar dessas ciências humanas, né, como a psicologia, a psicanálise, enfim, todas as outras ciências pertinentes ao analisar os casos concretos. Assédio sexual hoje, inclusive, vocês sabem muito bem, é disciplinado no nosso Código Penal como crime, né? O assédio moral, a gente já vai falar rapidamente, mas enfim, o conceito de assédio sexual é esse, olha, no ambiente de trabalho é a conduta de natureza sexual que venha a ser manifestada, né, fisicamente, né, por palavras, por gestos, por outros meios, propostas
ou impostas a pessoas contra a sua vontade, causando-lhe constrangimento e violando a sua liberdade sexual. Amigos, esse tipo de atitude pode ser muito clara, né? Pode ser sutil, pode ser escrita, pode ser falada, pode ser insinuada e por aí vai, tá? Não vou me aprofundar muito não, mas eu acho que vale a pena darem uma olhadinha. Vale a pena a gente recordar, como eu disse, a sua previsibilidade no Código Penal, né, como crime, vocês sabem muito bem. E além disso, pessoal, é importante também lembrar que a própria OIT e o MPT também conceituaram assédio moral, que é toda e qualquer conduta abusiva e reiterada. Aliás, quando a gente fala de assédio moral, a gente lembra da lei do bullying, né, pessoal? Né? Aquela lei do ano de publicação do CPC, né, 2015, a lei 13.185. Mas, enfim, o assédio moral interpessoal está aí. É toda e qualquer conduta abusiva e reiterada que atente contra a integridade do trabalhador com o intuito de humilhá-lo, de constrangê-lo, de abalá-lo psicologicamente ou degradar o ambiente de trabalho, né? O assédio de pessoa para pessoa, o assediador objetiva minar a autoestima, desestabilizar, prejudicar, né? Conforme vocês estão vendo ali. Enfim, todas essas características, não é? Que acabam, de uma certa maneira, implicando numa abordagem velada, né, numa perseguição, viola a esfera moral e por aí vai. Né, pessoal? Importante a gente lembrar desse conceito também que é dado pela OIT e pelo MPT. Tá bom? É claro que a gente poderia falar assim, poxa, Maurício, mas tem o assédio, tem espécies de assédio moral, né? Assédio moral, como é que nós falamos? Vertical, né? Descendente, ou seja, o assédio é praticado por um trabalhador hierarquicamente superior, por isso que a gente fala, né, vertical descendente, um funcionário que é hierarquicamente superior ao empregado que seja assediado, né? Temos assédio moral vertical, também ascendente, né, que seria um funcionário inferior assediando o seu chefe, né, um funcionário superior. Tem assédio moral organizacional, tem assédio moral misto, tem assédio moral horizontal, né? São todas as expressões que vale a pena a gente recordar, tá bom? Meus amigos, eu queria falar rapidamente com vocês agora, né? Já estamos com um pouquinho de tempo aí avançado, melhor dizendo. Eu quero falar sobre ética e estatuto da magistratura nacional e dentro desse contexto, né, a nossa segunda palavra premiada, agora a segunda é ética, tá bom? Ética é a nossa segunda palavra premiada. Dentro de ética, estatuto da magistratura nacional, eu queria só dar uma pincelada rápida a respeito de administração judicial, pessoal. Também é algo que, né, eu venho tentando me aprofundar um pouquinho mais, pensar em administração judicial, pensar em controle judicial, né? Eu penso que seja importante os métodos de resolução, né, de conflitos, como eu já falei, autocompositivos, empregar cada vez mais, né? É importante a gente saber que existem métodos de autocomposição. Isso passa pela administração também, né, de uma certa forma. Não estou falando de, perdão, de administração judicial relacionada à autonomia administrativa, financeira dos tribunais propriamente, né? Mas você tem que também ter noção, para você administrar bem, gerir bem, dos métodos de autocomposição, de mediação, de conciliação, de negociação, né, que nada mais é do que um método autocompositivo que acaba se traduzindo numa comunicação voltada à persuasão, né? Enfim, a gente tem que trabalhar por heterocomposição em arbitragem, a gente tem que lembrar de tudo isso, mas o que eu acho que vale a pena a gente trabalhar agora, amigos, repito, dentro da ética e do estatuto jurídico da magistratura nacional, é esse item, que é o item 8, ou no item 9, se eu não estiver enganado, né, que eu coloquei no início para vocês, que passa pela administração judicial, planejamento estratégico e modernização da gestão, pessoal. E aqui, é claro, né, nós temos alguns dispositivos que são importantes, pensando nessa administração, que, volto a dizer, insisto, amigos, ela também desemboca um pouco nesse controle, né, da sua secretaria, consequentemente no controle dos atos processuais, consequentemente no controle dos mecanismos de autocomposição, né, que nós sabemos muito bem, não só o CNJ recomenda, como também o próprio CPC assim estabelece, principalmente no seu artigo 3º, parágrafos
primeiro, segundo e terceiro, né? Mas dentro da ideia de autonomia administrativa, de autonomia financeira, nós temos, por exemplo, um dispositivo aqui da Constituição que merece a nossa atenção. Eu vou colocar aqui rapidamente para vocês, que é esse aqui, olha, por exemplo, o 99. Perdão, estudar a humanística, né, noções gerais de direito e formação humanística, passa também por essa, perdão, compreensão. Que o judiciário tem essa autonomia administrativa e financeira, ou seja, os tribunais podem organizar as suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados, principalmente com o executivo, né, e com o legislativo, mas não necessariamente nessa ordem. Às vezes o judiciário vai depender mais de uma aprovação na Assembleia Legislativa, né, mesmo do que do governador do estado, pensando na justiça estadual. Enfim, essas propostas, né, o encaminhamento, ouvidos os demais interessados, compete a quem? Aí nós temos, olha, no âmbito da União, ao presidente do Supremo e dos tribunais superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais, a proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos. No âmbito dos estados, que particularmente nos interessa, aos presidentes dos TJs, né, com a aprovação dos respectivos tribunais, né? E temos os demais parágrafos dizendo que se esses órgãos não encaminharem as propostas dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Executivo considera, para fins de conciliação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei que estaria vigente, né? E por aí vai, tá, pessoal? São algumas situações importantes e eu queria destacar essa aqui também, né, já que estamos falando de administração judicial. Olhem só que interessante. Para fins de se auto-organizar, os tribunais vão eleger os seus órgãos diretivos, vão elaborar os seus regimentos internos, né, vão observar normas de processo, de garantias processuais das partes, dispondo sobre competência, sobre funcionamento dos órgãos jurisdicionais, administrativos, organizar as suas secretarias, os seus serviços auxiliares, dos juízos que lhes forem vinculados. E o magistrado de primeiro grau, vocês, queridas amigas e queridos amigos, que serão com certeza magistrados do TJ Paraná, vão organizar. É aquilo que eu falei, o juiz é um gestor, ele é um administrador, não é? Então, tem que saber fazer, obviamente, essa organização. Né? O magistrado, principalmente quando ele atua em vara única, vocês sabem, ele tem uma responsabilidade gigantesca, porque ele acaba sendo o órgão correicional também, né? Até mesmo de estabelecimentos prisionais. Né? Vocês sabem, então, o magistrado tem que velar, como está escrito aí, na letra B do inciso 1º do 96, pelo exercício da atividade correicional respectiva, né, prover na forma da Constituição os cargos de juiz de carreira, claro, a gente está pensando aqui nos tribunais, né, promover por concurso público, temos uma série de situações que são ali indicadas, tá bom, pessoal? É só para mostrar dois dispositivos que, na minha singela e humilde opinião, são importantes, né? Eu vou voltar só rapidamente o 99 e, voltando aqui, o próprio 96, tá bom? Da Constituição Federal, pensando nessa ideia de administração judicial. Lembrar que nós temos uma resolução do CNJ, amigos, que é de 2006, a resolução 16 de 2006 do CNJ, que determinou que até que nós tenhamos a edição de uma nova lei orgânica, né, da magistratura, conforme estabelece o artigo 93, né, da Constituição Federal, o mandato de cada membro da metade eleita, né, do órgão especial, vocês sabem qual é esse órgão, evidentemente, né? Principalmente a depender da composição do tribunal, será de 2 anos, admitida sempre uma recondução. Né? Quando a gente fala de órgão especial, isso me preocupa muito, porque isso pode ser cobrado até mesmo numa prova discursiva, isso já foi cobrado em exame oral, né? Nos tribunais, quando a gente pensa em órgão especial, a gente tem que pensar nos tribunais com número superior a 25 julgadores, né? E aí você constitui esse órgão especial, que tem que ter no mínimo 11 e no máximo 25 membros, né? Respeitada aí a representação, claro, de advogados e de membros do Ministério Público. Mas essa resolução é muito importante. Lembrar também, meus amigos, que nós temos dentro do CNJ, eu gosto muito de trabalhar esses diplomas normativos, vocês estão percebendo, né? A resolução 325,
de 2020, podem anotar que é muito importante, amigos, que tratou da chamada Estratégia Nacional do Poder Judiciário, né, para o quinquênio 2021 a 2026, né, estabelecendo ali premissas extremamente importantes, né, para o processo estratégico, né, de todo o Poder Judiciário, porque quando a gente fala de administração, a gente tem que trabalhar também a ideia de gestão. Então, por exemplo, só para a gente ter uma noção, amigos. Aliás, eu trouxe aqui, querem ver? Eu trouxe aqui, tenho quase que certeza disso. Tá aqui, pessoal. Deixa eu colocar rapidamente aqui para vocês, né? Deixa eu colocar, ver se eu consigo colocar aqui. Opa, não, tá um pouquinho mais para aqui, olha, pessoal, vejam só. Quais são os instrumentos de monitoramento dessa estratégia do judiciário, como eu falei para vocês, né? Administrar, gerir, passa por isso, olha. Tem que avaliar os resultados das metas nacionais específicas do segmento de justiça, as metas do CNJ, as 10 metas, né? A verificação da realização de programas, de projetos, de ações que acabem promovendo o alcance dos macro desafios do judiciário, né, para o período. Aliás, quando eu falei de metas, pessoal, só deixar bem claro aqui para todos, né, já vou sair aqui do slide, que as metas 1 e 2 especificamente, a meta 1 é aquela que diz que os tribunais eles precisam julgar mais do que aquilo que é distribuído, né? Ou seja, os tribunais precisam compreender, a meta 1 é essa, né? Que devem julgar mais processos do que os distribuídos. E a meta 2, que diz que é preciso dar prioridade aos julgamentos, aos processos, né, mais antigos, essas duas metas, elas gozam de perenidade. Acho que agora eu posso voltar aqui. Agora eu posso voltar, amigos. Essas duas metas, elas são dotadas de perenidade. Ou seja, elas não precisam mais ser apreciadas e votadas durante os encontros nacionais do Poder Judiciário. Elas vão estar ali para sempre, né? E tudo isso tem que vir através de uma gestão moderna, né? Modernização da gestão. Oh, meu Deus do céu, não é fácil isso. A gente se esforça tanto, né? Os magistrados se esforçam tanto, a gente tem tanta gente que trabalha de forma honesta, né? Trabalha de forma séria, de forma responsável, né? Buscando esse objetivo maior, que é a redução do número de processos. Tem muita gente que diz assim, poxa, mas se eu modernizar a gestão, eu vou conseguir? A gente não está enxugando gelo? Não, a gente consegue, não é? Quando eu me deparo com um problema, isso também tem muito a ver com a questão da psicologia, que a gente falou agora há pouco, né? Eu tenho duas saídas, né? Ou eu tento resolver e dou o meu melhor, ou eu sento, entre aspas, em cima do problema. E eu não posso sentar, né? Eu não posso. Eu preciso tentar modernizar essa gestão, eu preciso, obviamente, buscar algo que se traduza numa entrega mais eficiente da prestação jurisdicional, né? Com eficiência operacional interna, passa por uma governança judiciária, claro, passa por uma mudança de gestão administrativa, né? A gente precisa fortalecer estratégias que o próprio CNJ venha a trazer, né? E para a gente finalizar, amigos, né? Basicamente era isso que eu tinha para falar sobre ética e estatuto da magistratura nacional. E peço desculpas humildemente, né, por não poder trazer mais, em razão do tempo exíguo. O nosso último item, pragmatismo, né? Análise econômica do direito e economia comportamental, né? O que é que a gente pode falar quando a gente pensa, quando a gente imagina, né, essas questões que envolvem, na minha opinião, hoje o tema mais prático, né, em termos de busca dessa melhoria na prestação jurisdicional, né, a análise econômica do direito. O que a gente pode traduzir daí, o que a gente pode trazer, né, porque é muito fácil nós falarmos, né, de governança administrativa, de modernização da gestão, mas a gente tem uma noção completa, correta, de quanto a gente gasta, de quanto o Estado é onerado em relação ao trâmite de cada feito, né? Levantamentos feitos pelo IPEA, antigos, trazem números, né? Números dizendo, olha, um processo custa em média X ou Y para um tribunal, desde que ele é ajuizado, né? Desde que o pedido é formulado até a rácio, né? Perdão, a rácio, até a decisão final. Mas será que esses números
eles importam para todos nós, no nosso dia a dia. A gente consegue controlar, diminuir um pouquinho esses gastos financeiros, esse gasto de tempo. A gente está buscando tanto uma tal de duração razoável do processo. Será que a gente consegue isso? A análise econômica do direito nos ajuda demais. É fundamental, amigos, e tem livros ótimos, né? Eu já começaria dizendo que é fundamental a gente estudar Posner, né? Richard Posner, né? Mas é fundamental que a gente compreenda a origem, a ratio do que se concebe como eficiência. É pensar nos gastos? É pensar na duração razoável do processo, que é uma garantia constitucional, lá no artigo 5º, inciso 78 da Constituição, caput do artigo 4º também, né, que fala sobre duração razoável do processo, 4º do CPC. Mas, enfim, é fundamental compreender essa origem, essa ratio do que a gente acabou concebendo como sendo eficiência, né? Principalmente quando a gente pensa no estudo da análise econômica do direito e nos ensinamentos desse jurista americano, que eu acabei de falar, que vocês conhecem também, que é responsável, na minha humilde opinião, né, é o responsável pela introdução dos princípios econômicos na aplicação do direito, que é o Richard Posner, né? Acho que a gente tem que pensar num contexto maior, né, numa visão macro, é que as normas jurídicas, principalmente, elas devem, e aqui não é uma faculdade, não, elas devem, desde a elaboração, quando a gente pensa num processo legislativo, né, o devido processo legal legislativo, as normas jurídicas elas têm que conferir uma imediata prioridade, fundamentalmente para respostas. Essas normas jurídicas têm que trazer respostas que reduzam os já elevados e conhecidos, né, custos sociais. E isso passa por um amplo acesso à justiça, né? A eficiência tem que ser um critério que nós vamos estabelecer para gerir a máquina judiciária. É importantíssimo isso, importantíssimo. E aqui vem a nossa terceira palavra premiada. Eu não falei ainda, né? É a terceira palavra, pragmatismo, tá bom? Pragmatismo. Pronto, completamos as 3 palavras premiadas. Mas voltando, pessoal, nós temos que levar em consideração que a eficiência tem que ser um critério que permite gerir, administrar a máquina judiciária, tudo isso a partir de uma melhor alocação, eu gosto muito dessa palavra, né? Dos valores que gravitam em torno ali do seu funcionamento. Onde que eu tenho que investir mais? Eu preciso melhorar recursos humanos, eu preciso melhorar tecnologia, o que eu preciso fazer aqui, né? E, obviamente, a gente vai, com isso, atingir um dos objetivos traçados ali na Constituição Federal, na Carta Magna, no seu artigo 37, né? Ou seja, nós vamos concretizar um desses objetivos, que é uma das expressões, que é, digamos, uma das expressões, não, que é uma das missões expressamente conferidas ao Poder Judiciário, né? Eficiência, não é? E para tentar traduzir isso como resultado da aplicação de um direito fundamental. Quais são os princípios que norteiam a administração pública? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Falar do artigo 37 é lembrar efetivamente também da eficiência. Então, amigos, estruturar bem os órgãos jurisdicionais, administrar, né, com os recursos orçamentários que são ali disponibilizados, tudo isso tem que ser feito de uma forma a contribuir para a busca de uma mais adequada solução dos conflitos. Eu não posso falar em duração razoável do processo, eu não posso falar em amplo acesso à justiça, se eu não souber administrar, se eu não souber trabalhar com esses valores alocados, com orçamentos, não é? Não adianta nada você ter uma proposta orçamentária, ser aprovada pelos poderes do Estado, olha, judiciário, você vai funcionar dessa maneira, e chega, né, no finalzinho do ano, vem o presidente do tribunal dialogar com o governador do Estado para dizer, olha, eu preciso de uma suplementação orçamentária. É importante que a gente saiba, né, traduzir tudo isso. Por quê, pessoal? Porque, volto a dizer, eu acho que a maior reclamação que se faz em relação ao judiciário, acho não, eu tenho plena convicção disso, por uma pessoa leiga, diz respeito à morosidade. E quando a gente pensa em morosidade, a gente olha para a Convenção Americana, né,
de direitos humanos, né, principalmente quando a gente olha para o Pacto de San José da Costa Rica, né, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos. Essa convenção, esse pacto foi assinado desde 1969 e foi ratificado pelo Brasil em 1992. A gente olha lá no seu artigo 8, está escrito assim, que toda pessoa, basicamente, né, que toda pessoa tem direito a ser ouvido com as devidas garantias dentro de um prazo que se considere razoável, né, por um juiz ou por um tribunal competente, independente, imparcial, né, a gente fala do juiz natural, né, estabelecido por lei e tal, tal, tal. A gente já está falando ali de uma certa forma, na busca dessa eficiência, passando por esses princípios, por essas garantias, mas ao mesmo tempo a gente tem que se preocupar, né? Claro, com o tempo, mas tem que preocupar com alocar o orçamento de maneira correta. A análise econômica do direito tem essa preocupação. Você tem que pensar numa eficiência processual, pessoal, como eu vou trazer aqui para vocês bem rapidamente, né? Nós temos que pensar numa eficiência processual, acho que eu consigo colocar o slide aqui, olha, com benefícios que impliquem numa eficiência produtiva e numa eficiência alocativa. Quando eu penso numa eficiência produtiva, né, principalmente, né, tento trabalhar com uma medida interna, pensando em eficiência produtiva, de desempenho organizacional e que acabe possibilitando você avaliar a capacidade de produzir mais, de trazer mais resultados com os recursos, que sejam disponíveis, ou ainda de produzir os mesmos resultados, mas utilizando menos recursos. Né? Isso é eficiência produtiva. Quando eu penso em eficiência alocativa, aí já é diferente. Eu tenho que trabalhar com uma forma de distribuição dos recursos para fins de melhoria do bem-estar social. Se eu faço isso, eu gero mais benefícios para a sociedade. Então, são duas situações importantíssimas. Eu tento, na eficiência alocativa, eu busco evitar desperdícios, né? Eu tento dar prioridade para as necessidades mais urgentes, né? Então, exemplo, né? Vamos lá, pensando em eficiência alocativa, pessoal. A proteção, a priorização, daquelas áreas da justiça que atendam demandas mais urgentes. Então, por exemplo, pensar em judicialização da saúde. Opa, vamos tentar alocar mais nesse sentido, alocar mais orçamento, né? Um investimento em medidas que facilitem o acesso à justiça, principalmente o uso de recursos tecnológicos, mesmo que nós falemos de um país de dimensão continental, como é o nosso, com todas as dificuldades, né? A promoção da justiça restaurativa, né, nas ações penais para casos adequados. E por aí vai, pessoal. Né? Agora eu posso voltar aqui um pouquinho, né? Já estamos terminando já. É muito importante que a gente faça isso, que a gente estude a análise econômica do direito, que a gente trabalhe a compreensão maior e melhor. Eu já venho falando isso desde o início do modelo econômico básico da litigância civil, né? E, consequentemente, eu preciso utilizar melhor os métodos adequados de resolução de conflitos, né? Permitir esse acesso à justiça, não só como estabelece o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que diz, olha, nenhuma lesão ou ameaça a algum direito vai ser excluída da apreciação pelo Poder Judiciário e pelo artigo 3º do CPC, né? Mas, enfim, assegurar a todos de forma igualitária o recurso ao sistema legal, isso é muito importante. Produzir por meio desse sistema, e aqui eu finalizo, amigos, resultados. É muito importante que a gente trabalhe com resultados individual, mas não só individual. Que nós saibamos trabalhar com resultados individual e, acima de tudo, socialmente justos. Se a gente consegue isso, penso eu que os benefícios vão ser muito maiores, né? E é claro que isso vai refletir, por exemplo, na implementação de um sistema de custas, né? Como é que a gente vai trabalhar? Existem ideias hoje, vou apenas trazer aqui para todos os meus queridos amigos, existem ideias, principalmente quando a gente lembra em litigância abusiva, em litigância predatória, né? Quando a gente pensa não só no tema repetitivo que foi fixado no STJ, mas também na resolução do CNJ para a gente coibir essa litigância abusiva, essa litigância predatória, tem muita gente que pensa e fala assim, olha, nos juizados especiais, por exemplo, eu sou titular de uma vara de juizados. Será que já não está na hora de nós mudarmos aquele dispositivo, principalmente o 54 da 9.099, que diz que o acesso ao judiciário
no microsistema, no primeiro grau, independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas? Não é o momento, será, de a gente colocar algumas custas iniciais, porque a coisa não está funcionando da forma como nós gostaríamos? Isso poderia trazer mais eficiência? A análise econômica do direito vai ser responsável também por esse estudo, né? Será que isso vai melhorar o acesso à justiça? Vai piorar? E a questão da produtividade? Será que esse é o único ponto em relação ao qual nós temos que nos preocupar? Então tem muita coisa, mas muita coisa mesmo a ser pensada, e eu imagino, né, que dentro da ideia de amplo acesso à justiça que nós tenhamos, o melhor caminho seja cada vez mais, né, nós tentarmos encontrar alternativas que contribuam de maneira correta para atingirmos a tal da eficiência como uma das metas, vocês sabem muito bem, e um dos princípios da administração pública. Tá bom? Dito isso, amigos, vamos lá para os nossos flashcards, né? Eu trago aqui 2, né, para nós finalizarmos. 2, e a gente vai tentar trabalhar um pouquinho, então, o que é que vimos, né, ao longo desse encontro. Vamos ver se nós conseguimos fixar bem o nosso entendimento, tá bom? Vou colocar aqui, perdão, amigos, a nossa primeira indagação, ela é compreendida por 2 slides, tá bom, pessoal? Esse e o próximo. Ao julgar uma demanda coletiva, né, que surgiu a partir do ajuizamento de ação civil pública em prol de determinado interesse transindividual, esse interesse benéfico a um grupo passível de ser individualizado, quer dizer, o magistrado se deparou com uma ação coletiva, né? Esse magistrado, ele se deparou com o argumento de que a sentença deveria ser sensível a um referencial de predição ou predição, que integra a análise econômica do direito. A gente está falando, né, estávamos falando sobre isso. Então vejam, o magistrado se depara com uma demanda coletiva que surgiu a partir do ajuizamento de uma ACP, vamos supor, pelo MP, pela Defensoria Pública, pelos legitimados, ali do artigo 5º, né, da Lei da Ação Civil Pública, mas enfim, em prol de determinado interesse transindividual, benéfico a um grupo passível de ser individualizado, e esse magistrado, ao julgar, ele se deparou com o argumento de que a sentença tem que ser sensível a um referencial de predição que integra a análise econômica do direito. E aí vem o segundo flashcard, que diz o seguinte: ao refletir sobre o referido argumento, vejam que interessante, o magistrado observou corretamente que, em uma perspectiva econômica, a sentença ela tem que se ater ao direito somente, não avançando em juízos de prognose, né? Estou pensando em futuro, né? Prognose próprios das estruturas estatais de poder que possuem legitimidade e expertise para a sua realização. Estaria correta essa afirmação ou não, meus queridos amigos? O que é que vocês acham? Então vejam que interessante. Refletindo sobre esse argumento, o magistrado falou assim: olha, numa perspectiva econômica, a análise econômica do direito diz isso, a sentença tem que se ater só ao direito. Ela não precisa se ater a mais nada, né? Não tem que pensar no consequencialismo. Vocês sabem o que eu quero dizer, claro, né? A própria LINDB, né? A própria Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né, fala do consequencialismo lá no seu artigo 20, né? Mas, enfim, a análise econômica do direito, a gente já falou, pessoal, e vocês vão refletindo sobre a resposta, né? Já sabem qual é, claro. É uma teoria de análise de problemas jurídicos, né, como um todo. Então, a gente tem que pensar, obviamente, que é necessário levar em consideração as razões que fazem com que as pessoas decidam por um caminho ou decidam por outro, e sempre acreditando que essa tomada de decisões se baseie numa forma de pensar econômica, né? Então, a gente está falando de uma filosofia jurídica de racionalidade econômica. Essa ideia de que o juiz tem que se limitar a uma aplicação mecânica de lei, sem pensar, né, no futuro, sem previsões, sem fazer juízos de prognose, né, como nós vimos, é um pensamento formalista que a análise econômica do direito e o consequencialismo, daí a ideia do artigo 20 da LINDB, buscam superar.
superar. Não é, eu não posso ter eu não posso simplesmente falar, eu vou aplicar de forma mecânica a lei, porque esse é o papel do juiz, interpreto e aplico a lei, e não realizo esses juízos de prognose. Não, pelo contrário, né? A economia, principalmente quando a gente pensa na microeconomia, né? Ela tem que ser útil para a análise econômica do direito, e claro, a gente tem alguns argumentos aí que são importantíssimos. Evidentemente, pessoal, né? Que nós estamos falando de uma atitude, de uma alternativa negativa, né? Se nós nos deparássemos com essa alternativa numa questão, a análise econômica do direito, sim, ela realiza esse juízo de futuro, né? De previsão futurística, né? De prognose, uma vez que ela pondera, né? Ela valoriza, melhor dizendo, a ponderação das consequências posteriores, né? Eu gostei muito, achei interessante trazer esse questionamento para vocês. E mais um, pessoal, mais um flashcard, que é esse aqui, pessoal. Vamos lá. A juíza Márcia, nome da minha linda e querida esposa, que acabou de se tornar vitalícia, foi convidada por veículo de imprensa para dar uma entrevista sobre determinado caso. Preocupada com as cautelas que deve adotar, Márcia verificou que, de acordo com o Código de Ética da Magistratura Nacional, editado pelo CNJ, deve abster-se de emitir juízo depreciativo sobre despachos, votos, sentenças ou acórdãos de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos doutrinária ou no exercício do magistério, né? O que vocês acham, pessoal? Acho que nós tratamos a respeito, quando nós falamos principalmente de ética e estatuto, né, da magistratura, e evidentemente que esta assertiva está correta. Olhem aí, pessoal, né? O que é que nós temos no artigo 12 do Código de Ética da Magistratura, a respeito do qual nós fizemos algumas considerações, né? Cumpra o magistrado na sua relação com os meios de comunicação social, a importância de você se comunicar corretamente com a mídia, né? Comportar-se de forma prudente e equitativa e cuidar especialmente, inciso 2, de abster-se de emitir opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos, sentenças ou acórdãos de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos doutrinária ou no exercício do magistério. Tá bom? É claro que a assertiva está correta. Queridas amigas, queridos amigos, nós terminamos. Eu queria agradecer do fundo do meu coração a todos que ficaram aqui até o final. Meu muito obrigado. Foi um prazer, foi uma honra, né? Fiz tudo com muito carinho, com muita responsabilidade, mas também com muito amor e seriedade, que é exatamente o que vocês estão fazendo na caminhada que estão aí desenvolvendo. Eu permaneço inteiramente à disposição nos meus canais de contato, que eu já deixei aqui, repito, o meu perfil no Instagram, que é o Cunha Pro Civil, ou o meu e-mail particular, cunhaprocivil@gmail.com, tá bom? Muito obrigado, meus amigos. Sorte, saúde acima de tudo, né? Muita paz, muitas bênçãos para todos vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até uma próxima.